Convido vocês a abrir em Hebreus capítulo 12. O título do sermão é O Benefício dos Castigos de Deus. É um título que parece meio controverso, quando a gente olha de relance, né? Como que os castigos de Deus podem nos trazer algum tipo de benefício? Porque às vezes nós assumimos uma religião que não é aquela ensinada por Jesus Cristo nas suas palavras. Às vezes nós entendemos a verdadeira religião como se ela fosse a ausência de qualquer tipo de sofrimento, a ausência de qualquer tipo de luta, a ausência de qualquer tipo de aflição na nossa vida. Mas nós vamos aprender com o apóstolo que não é assim. No verso 1 do capítulo 12 até o verso número 13, diz assim: Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda a correção, ao presente, não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Amém. Então, eu gostaria de começar falando que a gente vive num tempo muito privilegiado, que é o mesmo tipo de privilégio que o apóstolo Paulo começa a falar no capítulo 11, e ele destaca mais uma vez aqui no capítulo 12. Mas no nosso contexto imediato, eu queria dizer que o privilégio que nós temos, eu uso bastante desse privilégio, são vídeos tutoriais. Quem aqui é auxiliado o tempo inteiro por vídeos tutoriais, né? Eu sou requisitado muitas vezes pela minha esposa para montar coisas que eu nunca vi na minha vida. Então é uma cadeira diferente, é uma poltrona, é uma coisa nova que chega, e sempre quando chegam esses objetos, eles chegam com um manual de instrução. Sempre chega com um manual de instrução. Mas, na maioria das vezes, sendo bem sincero com vocês, mesmo com o manual eu não consigo montar, mas não é por culpa do manual, porque está tudo direitinho lá. Quando eu vou ler pela segunda, pela terceira vez, eu vejo que está tudo direitinho lá. O problema é que eu sou burro mesmo, vamos dizer assim, né? Às vezes eu sou apressado, não tenho paciência para ler aquele manual com calma. Às vezes eu sou orgulhoso, ou às vezes eu sou tolo mesmo. E aí eu começo a tentar montar por conta e eu vejo que eu não estou conseguindo, no primeiro parafusinho que não alcança, eu já acho que aquele manual está com problema, e aí eu vou
para um vídeo tutorial. Eu pego o nome daquela cadeira, boto no YouTube e lá aparece um cidadão usando o mesmo manual que eu tenho, só que ele consegue montar aquela cadeira que eu não consegui. Ele mostra que tem um jeito de encaixar aquele parafuso lá, mas que eu não consegui encaixar na minha teimosia, na minha pressa, no meu orgulho. Então, o apóstolo Paulo, ele está nos ensinando aqui, no capítulo 11 e no capítulo 12, que além de Deus nos dar as ordens, além de Deus nos ensinar de como nós devemos agir nesse mundo, de como nós devemos amar Ele sobre todas as coisas e como nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos, Ele nos fornece uma multidão de exemplos concretos de como essas coisas devem ser feitas. Ele vai começar o capítulo 12 recapitulando o capítulo 11. O capítulo 11 é aquele capítulo bem famoso da galeria dos heróis da fé, né? Onde ele vai mostrar uma série de personagens do Antigo Testamento que viveram a vida de fé com fidelidade. Eles viveram a vida de fé temendo a Deus, obedecendo a Deus. Eles viveram a vida de fé padecendo muitas e muitas dores, mas eles foram fiéis e alcançaram a recompensa que Deus havia prometido para eles. E ele vai mostrar então que esse exemplo está posto para nós, que a gente tem acesso concreto. Então, se eu quero saber como eu devo amar o próximo, Deus me diz diretamente na sua palavra que eu devo amar o meu próximo como a mim mesmo, mas eu posso abrir no livro de Gênesis e ler a história de José. E quando eu leio a história de José, José está falando comigo como eu amo o meu próximo na prática. Porque José é uma das figuras do Antigo Testamento que mais amou o próximo como a ele mesmo. E esse tipo de exemplo concreto, a gente que é pai, tem que dar para os nossos filhos, né? Então, eu tenho 2 filhos pequenos e por mais simples que seja a ordem que eu diga para eles, muitas vezes eles são lentos, muitas vezes eles não prestam também a atenção devida na ordem que eu estou dando. E eu estou dizendo de ordem simples, né? Pedro, coloca o copo em cima da pia. E aí ele quer ficar argumentando, ele quer ficar teimando, ou ele se distrai por uma coisa que está na volta dele e ele não executa a ordem que eu solicitei para ele. E aí o que eu faço? Eu chego para ele, pego o copo e digo, Pedro, pia, copo, né? E esse copo vai parar aqui. Então nós damos exemplos concretos também para os nossos filhos. De como é nosso dever como pai fornecer esses exemplos para que os nossos filhos saibam como nós devemos nos portar aqui, como nós devemos agir e assim por diante, né? E na nossa vida cristã, nós também travamos muitas vezes, né? Nós ficamos confusos, nós vacilamos, às vezes nós perdemos o foco da vida de fé, às vezes nós perdemos o foco do nosso objetivo maior, que é a santificação. Então, o que é muito comum hoje, no movimento evangélico brasileiro, é de resumir a salvação que Deus nos dá somente na justificação. A salvação que Deus nos fornece não é somente a justificação. A justificação é a entrada na vida da fé. E depois que nós entramos na vida da fé, nós somos chamados para a santificação, que é o abandono dos pecados, o abandono dos nossos vícios, o abandono da nossa maneira errada de viver, o abandono da nossa forma corrompida de pensar, dos nossos relacionamentos que são corrompidos, e nós devemos então substituir essas práticas por práticas de justiça. E nós só podemos fazer isso com o auxílio da graça de Deus. E às vezes, quando nós estamos na vida de santidade, nós estamos buscando viver a vida cristã, constantemente nós vamos nos deparar com problemas. Constantemente nós vamos nos deparar com situações difíceis, nós vamos nos deparar com tristezas, nós vamos nos deparar com angústias. E a gente vai ver que o autor de Hebreus aqui, o apóstolo Paulo, ele mostra que essas coisas são normais. E que é normal, e o cristão deve se sentir realmente triste quando ele passa por essas situações, porque aí ele está respondendo bem
a como Deus está lidando com ele. Mas o que o apóstolo vai nos ensinar nessa passagem, que a gente vai começar a ver aqui, é que quando nós lidamos com as aflições, quando nós lidamos com os castigos de Deus, porque às vezes quando eu dou ordens para o Pedro, não é por que ele não entendeu a minha ordem, que ele não está executando. Às vezes entra o pecado também. Às vezes ele se recusa a obedecer. Às vezes ele faz birra. Às vezes ele ativamente vai contra a instrução que eu estou dando para ele. E aí é necessário que eu discipline ele, que eu castigue, que eu ensine, que eu exorte ele. E quando a gente, na nossa vida, já adultos, né, que a gente já foi disciplinado pelos nossos pais, e a gente evoca Deus como nosso pai, a gente acha que essas coisas, elas pararam de acontecer nas nossas vidas. Que a nossa disciplina, que os castigos, que as aflições não acontecem mais. E o apóstolo está mostrando que não é assim que nós devemos esperar viver o evangelho. Por quê? Porque nós temos um pai que nos ama, assim como eu amo o meu filho, e eu disciplino ele, e às vezes eu tenho que castigar ele para que ele seja um homem melhor. Assim também Deus tem que nos disciplinar, tem que nos castigar, para que nós sejamos santificados. E às vezes a gente trava, se questionando no meio das aflições, por que essas coisas estão acontecendo comigo? Como se eu fosse uma exceção. Só eu passo por esse tipo de problema. Esse problema é maior do que eu posso suportar. E o que o apóstolo vai fazer aqui é trazer uma lista gigantesca de pessoas, isso está no capítulo 11, que passaram por problemas muito maiores, e eu posso dizer com segurança, muito maiores do que nós hoje no Brasil passamos no século 21. E essas pessoas, elas responderam bem a Deus e elas foram santificadas. Então, no verso 1, ele diz assim: portanto, nós também. Ele se inclui aqui, né? Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. O que significa isso? Se vocês voltarem no capítulo anterior, como eu falei aqui no início, vocês vão perceber que ele está falando de uma série de personagens do Antigo Testamento, que ele fala que são nossas testemunhas. A gente vai ver os versos seguintes aqui, e o cenário que ele está pintando, ele está usando uma ilustração de uma grande corrida, de uma grande prova, como se nós estivéssemos dentro de um grande estádio. E todos nós, e todos os nossos irmãos da fé, de todas as eras, correm nesse estádio para alcançar a recompensa que Jesus Cristo nos promete. E ele vai mostrar então que esses corredores que estão aqui nesse estádio, eles não são, diferente do que a gente faz nos nossos esportes, eles não são nossos adversários. Eles não estão aqui para roubar o nosso prêmio, eles não estão aqui para roubar a nossa coroa, eles não estão aqui para nos ofuscar, mas que esses irmãos, eles estão aqui para nos auxiliar, nos estimular e ser exemplo para cada um de nós. Então, quando a gente volta para as páginas do Antigo Testamento e lê a vida daqueles santos lá, nós deveríamos ter ele em altíssima estima. Nós devíamos ter cada um deles em altíssima estima como exemplos que devem ser seguidos da vida cristã prática. Então, quando eu leio a vida de Daniel, aquelas ações que ele fez enfrentando o governo da sua época, enfrentando a tirania e assim por diante, e colocando o culto a Deus como mais importante do que a sua própria vida, isso é um exemplo concreto nas últimas instâncias do que é amar a Deus acima de todas as coisas. Então, esses irmãos, eles não são histórias fantásticas. Isso tem que ficar muito certo. Às vezes a gente lê a Escritura Sagrada e parece que aqueles personagens que estão descritos lá, eles são fábulas. Eles são exemplos
que não são reais, que eles não passaram realmente pelas circunstâncias, e às vezes a gente pensa isso mesmo. Porque se a gente não pensasse dessa forma, nós não iríamos nos questionar quando nós sofremos tribulações, por que que essas coisas estão acontecendo comigo. Se eu levasse a sério de que aquelas pessoas foram pessoas reais, que o testemunho real dela está registrado nas páginas da Escritura, então eu saberia que passar por tribulações, ser santificado por Deus, ser castigado por Deus, faz parte da vida das pessoas que têm um relacionamento com Deus, que são filhos de Deus, a quem Deus ama. Tiago fala isso na sua epístola, quando ele vai falar a respeito de Elias. Ele vai falar de Elias, ele diz assim, que ele era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Então ele vai falar lá que a oração de Elias foi poderosa, que fez o céu não dar chuva. Mas ele está dizendo assim, mas esse Elias que vocês leem nas páginas da Escritura, esse Elias, ele não é um alienígena. Esse Elias, ele não é alguém fora da realidade. Esse Elias não é alguém fictício. Esse Elias não é um exemplo hipotético. Esse Elias é um homem como nós somos, sujeito às mesmas tentações que nós somos testados e provados. Mas a diferença de Elias em relação a nós, muitas vezes, é que Elias, no momento das tribulações e das dificuldades, Elias perseverou. Elias não fraquejou, que é o que ele vai combater aqui. Porque às vezes, quando as pequenas aflições, e a gente vai comparar com coisas que eles passaram aqui, então aqui o apóstolo Paulo, se a gente for, quando a gente vai ler o texto aqui, às vezes ele tá questionando por que vocês são tão fracos. Só que a gente vai ver, na mesma epístola aos Hebreus, as coisas que esses irmãos já passaram, e mesmo assim, o apóstolo Paulo está dizendo que depois de vocês passarem essas coisas, que é muito mais do que nós passamos no nosso tempo, e vocês pensarem em fraquejar, vocês não estão agindo como filhos de Deus. Vocês não estão agindo como filhos de Deus. Então aqui, cada um desses personagens, eles falam conosco, eles nos encorajam a seguir o exemplo deles, quando nós lemos as suas histórias nas páginas da Escritura. Então, quando eu leio Isaías, Isaías está falando comigo. Isaías está me encorajando. Quando eu leio os mártires, lá morrendo no livro de Atos, aqueles mártires estão falando comigo, me encorajando nos momentos de tribulação. Eles falam com cada um de nós. Eles são testemunhas. São as palavras deles que são inspiradas por Jesus Cristo, que estão ecoando nos nossos ouvidos. E eles estão testemunhando que aquilo que Deus prometeu, Ele é fiel, e a vida deles é um exemplo prático da fidelidade de Deus. Então não nos falta, irmãos, exemplo e encorajamento nas páginas da Escritura. Então a Escritura, ela não lida só com ordens e ordens vazias, né? Façam isso, façam aquilo. E aí a gente vai se questionar, não, mas eu acho que isso que Deus está me exigindo aqui, ou que Deus está me orientando, ou que Deus está me consolando, isso não é factível no nosso tempo. Acho que não tenho como executar essas coisas. Acho que isso é muito difícil de pôr em prática. Aí quando a gente lê a galeria dos heróis da fé, a gente percebe que o problema não é a ordem que Deus nos dá, mas o problema é a nossa reação em relação a essa ordem, porque nós somos fracos. Porque nós fraquejamos e Deus nos está chamando aqui para termos vigor. E esse vigor nós recebemos do próprio Senhor Jesus. Aí ele fala então que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. E ele nos recomenda então, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então aqui, como eu falei, é a metáfora que ele utiliza de uma corrida, e ele vai mostrar que todas essas pessoas estão nessa corrida conosco. E no verso
seguinte, ele vai nos mostrar que o próprio Jesus travou essa mesma corrida para nós. Então, o nosso Deus também não é um Deus que nos pede para fazer coisas como se ele estivesse no divã dele, né, sem nenhuma preocupação, sem nada indiferente aos nossos problemas. Mas o autor da carta aos Hebreus, o apóstolo Paulo, ele também vai nos mostrar que o próprio Senhor Jesus Cristo padeceu, sofreu, para nos dar também exemplo. Então essa carreira que nos está proposta, que ele fala no verso 1, nós devemos ter consciência que essa é a coisa principal e a coisa mais importante da nossa vida. A coisa mais importante da nossa vida é trilhar esta carreira que nos está proposta, que é a nossa santificação. Isso é o objetivo das nossas vidas enquanto nós estamos aqui nesse mundo. Enquanto nós estamos aqui nesse mundo, a nossa vida, ela é essa carreira. Essa carreira é a vida cristã. Então existe um modo correto de correr essa carreira e existe um modo errado de correr esta carreira. E ele vai nos encorajar aqui a correr de modo adequado. Se a gente não tiver isso como a coisa mais importante das nossas vidas, nós não vamos seguir a instrução que ele está nos dando aqui. Nós não vamos deixar todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. E também nós não vamos correr com paciência a carreira que nos está proposta. Então a santificação, ela consiste na remoção desses pesos, na liberdade dos nossos vícios e pecados que atrapalham o nosso movimento. Então ele está mostrando aqui que alguém que corre, se a gente pegar hoje as corridas profissionais, a gente vai ver que existem roupas adequadas para se correr, né? Então não é qualquer tipo de roupa que quem está empenhado a correr para vencer, alguém que é profissional, não vai usar qualquer tipo de roupa para fazer essa prova. Então eles vão usar roupas, hoje em dia a gente tem roupas tecnológicas, né? Onde vai ter mais aderência ao corpo, vai facilitar o vento, então, mas existe, não tem como eu correr com essa roupa aqui, mesmo que eu tenha preparo, essa roupa vai atrapalhar os meus movimentos, essa roupa ela vai dificultar a prova que eu vou executar. E é o mesmo exemplo que ele está dando aqui. Então, aquele que quer viver bem a vida de santificação, aquele que quer viver bem a vida de santidade, ele tem que se preocupar em remover os pesos e os empecilhos que estão na sua vida. Então, nós não somos chamados para vir aqui no domingo, no final de semana, e depois viver a vida como a gente deseja na nossa casa, e fingir de conta que isso é bem, que a gente está vivendo a vida cristã 100%, né? Isso não é viver a vida cristã 100%. A vida cristã, vivida como o apóstolo está nos ensinando aqui, é uma busca ativa por santificação. Então eu tenho que ler as Escrituras, meditar nas Escrituras, ver o exemplo dos meus irmãos e do próprio Senhor Jesus Cristo nas Escrituras e constantemente comparar com a minha vida e verificar nessa comparação os meus vícios, as minhas dificuldades, os meus problemas e ativamente buscar vencer. E a gente consegue vencer isso através do auxílio de Deus. E é por isso que a gente precisa estar sempre debaixo dos meios da graça de Deus. Nós precisamos vir no culto, nós precisamos ler as Escrituras, nós precisamos participar da Santa Ceia, nós precisamos orar, nós precisamos estar em comunhão com os nossos irmãos. Todas essas coisas, quando a gente utiliza elas com fé, quando a gente utiliza esses meios de graça com entendimento, eles proporcionam que esses pesos, que esses embaraços da nossa vida, eles vão caindo e cada vez mais eu consigo correr a minha vida com mais liberdade. E o normal, se a gente pegar a própria epístola aos Hebreus, ele vai mostrar que existe uma relação entre, lá no final do capítulo 5, capítulo 6, ele vai mostrar que existe uma relação entre o tempo que nós estamos na igreja, debaixo desses meios de graça, e o quanto nós progredimos na fé.
Existe uma relação direta, porque ele vai mostrar que o exemplo que nós temos é que nós somos como árvores. E as árvores, elas precisam se desenvolver, elas precisam dar fruto. E ele mostra então que, dado o tempo que esses irmãos aqui são convertidos, eles já deviam ser mestres, eles já deviam ser maduros, eles já deviam estar se preocupando com outras coisas muito mais profundas, mas eles tinham que voltar constantemente a receber leite. Isso significava então que eles estavam ainda caindo em pecados, em erros, em pesos e em embaraços de principiantes. Então existe uma relação, e se o quanto mais tempo eu estou dentro da igreja dos meios de graça, eu não consigo olhar para a minha pessoa de alguns anos atrás e constatar que eu hoje estou muito mais livre, liberto, leve do que eu estava há 1 ano, 2 anos, 3 anos atrás, nós temos que nos preocupar. Não é normal. A não ser que a gente comece a achar normal a gente plantar uma semente, ela brota, e aí passa 3 anos e ela continua um brotinho. Não é normal. O normal é que conforme o tempo passa, as coisas se desenvolvam, as coisas amadureçam, as coisas elas estão sendo alimentadas, elas estão sendo nutridas e elas estão crescendo. E se na nossa vida nós não conseguimos perceber essa mudança, então a exortação aqui do apóstolo, ela é para nós. Quem não consegue perceber essa mudança constante na sua vida de santificação, de vencer os seus pecados, essa exortação é para você. E ele fala então que essa corrida, ele diz no verso 1, corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Essa é uma corrida longa, né? Isso não é uma corrida de 100 metros, isso é uma maratona. E a gente tem que se preparar como quem se prepara para uma maratona. Tem gente que dá uns sprints, né? Entra na igreja, aí é o exemplo de crente, né? 1 mês. 2º mês, acabou o fôlego do crente. 3º mês, acabou o fôlego do crente. Então, a corrida que nós corremos é uma corrida que exige paciência. E nessa corrida nós vamos ver que a gente vai enfrentar alguns desafios. E aí no verso 2 ele diz assim, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então o próprio Cristo está nos contemplando nessa corrida. E o próprio Cristo, ele é exemplo porque ele trilhou também essa corrida. Só que Cristo é um exemplo ainda maior, porque Cristo não é meramente uma testemunha como os outros. Então os outros, eles são nossas testemunhas. Então eu posso, como irmãos, porque aqui nós também todos estamos correndo nessa mesma corrida. E é por isso que a importância do amor fraternal, porque nós nos preocupamos uns com os outros, né? Nós oramos uns pelos outros, quando o nosso irmão está vacilante, nós exortamos nossos irmãos, e assim por diante. Mas Cristo é diferente do que nós fazemos, porque Cristo, ele não serve apenas como um exemplo, mas ele é a fonte dessa fé. Cristo nos dá a força para perseverar e chegar ao fim dessa corrida. Então, eu não tenho forças para correr sozinho. Eu não consigo correr sozinho. E se eu estou tentando me santificar sozinho também, eu não consigo. E às vezes, se eu comparo a minha vida de alguns anos atrás e eu não percebo mudança, é porque eu estou nessa corrida sozinho. Não estou buscando o auxílio do autor e consumador da minha fé. Se não for pela graça de Deus, se não for pela misericórdia de Jesus Cristo, que infunde graça nos nossos corações, ou seja, é Ele quem nos dá a força para vencer e abandonar os nossos pecados e os nossos vícios, nós não conseguimos. Nós precisamos do auxílio de Jesus. E aí aquela indagação que eu fiz no início, que às vezes a gente faz quando a gente está passando por tribulações, como nós podemos fazer isso diante de Cristo? Como nós podemos nos queixar
de alguma coisa que nós estamos passando para Jesus. Você imagina, às vezes, é que a gente é um ser meio cara de pau, assim, né? Às vezes, a gente tem a cara de pau de chegar diante de Jesus e nos queixar para Ele de alguma coisa que está acontecendo nas nossas vidas. Como, Senhor Jesus, Tu permitiu que essas coisas acontecessem comigo. E eu vou chegar lá, e essas coisas elas são tristes, e nós devemos nos entristecer, e essas coisas elas devem nos afetar. Mas essas coisas, elas não podem fazer com que a gente desanime. Essas coisas não podem fazer com que a gente trave. Essas coisas não podem fazer com que nós abandonamos a fé ou o ritmo da nossa corrida. Nós temos um ritmo de corrida que nós estamos percorrendo aqui nesse mundo, e as dificuldades, elas não podem afetar o ritmo da nossa corrida, e elas não afetam se nós recorrentemente estivermos buscando socorro em Jesus. Se nós recorrentemente estivermos buscando socorro em Jesus, o ritmo da nossa corrida, da nossa caminhada, ele não vai baixar. Então, como que a gente pode nos queixar diante de Cristo se Ele passou por tudo e Ele nos estende a mão para que nós possamos passar também? Então, Jesus, descrito pelo apóstolo Paulo aqui na carta aos Hebreus, quando ele vai descrever Jesus como o nosso sacerdote, ou como o nosso sumo sacerdote, ele vai dizer que ele foi tentado, ele foi provado em todas as coisas, para que ele fosse apto para socorrer as nossas tribulações e as nossas dificuldades. Então Jesus passou, venceu e agora ele nos socorre. Verso 13 diz: Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Então a gente tem que considerar por um momento, né? A gente está falando de quem aqui? A gente está falando do Filho de Deus sem pecado, que é o que ele nos chama a fazer, né? Considerar, pois, aquele que suportou tais contradições. A gente está falando do Filho de Deus sem pecado. O que esse Filho de Deus teve que passar? Sofrimento, afronta, humilhação, morte. Ele foi até a morte. E se nós somos chamados como cristãos para carregar a cruz e sermos imitadores de Jesus, por que que quando esse tipo de coisa nos acomete, nós agimos como se isso fosse uma coisa totalmente inesperada? Por que que quando eu passo por uma tribulação, por que que quando eu passo por um castigo de Deus, eu tenho que agir como se essas coisas não devessem acontecer? Se aquele que é o nosso grande exemplo passou por todas essas coisas. Se o próprio Filho de Deus passou por todas essas coisas, por que seria diferente conosco? E ele diz no verso 4, ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. Então, olha só, ele está dizendo aqui, vocês acham que vocês passaram por problemas demais? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês não foram ainda até o último nível. Porque o último nível é o exemplo maior que Cristo nos oferece. Qual é o exemplo maior que Cristo nos oferece? Combater até a nossa morte. Então vocês, ele está dizendo aqui, estão se queixando de coisas menores. Mas vamos ver quais são essas coisas menores aqui, né? Às vezes parece que ele falando assim, parece que esses irmãos viviam uma vida confortável assim como nós vivemos. Voltem ali em Hebreus capítulo 10.
verso 32 ao 34. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que, depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Em parte fostes feitos espetáculo com vitupérios e tribulações, e em parte fostes participantes com os que assim foram tratados. Porque também vos compadecestes das minhas prisões, e com alegria permitistes o roubo dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes no céu uma possessão melhor e permanente. Então vocês vejam aqui que esses irmãos, eles já passaram por coisas muito pior do que a esmagadora maioria de nós. Tiveram seus bens confiscados pelo governo, eles foram presos. Naquela época, alguns, em algumas partes, já estavam sendo mortos. E o mesmo assim o apóstolo está dizendo que, diante das dificuldades que eles estavam passando, eles não tinham justificativa alguma para retroceder. Mesmo vocês passando por todas essas dificuldades, vocês não têm justificativa para retroceder, porque vocês não foram ainda até o sangue seguindo o exemplo de Jesus. E aí, eu não sei vocês, mas quando eu olho para as minhas dificuldades que eu me queixo muitas vezes durante a semana, e eu comparo com isso daqui, o único sentimento que resta é vergonha. É vergonha porque às vezes nós deixamos de obedecer às palavras de Deus, de perseverar, nós deixamos de ir para o culto, nós deixamos de ler a Escritura, nós deixamos de fazer o culto com a nossa família, porque nós estamos cheios de problemas. Irmão, se a gente comparar aqui, a gente não tem problema nenhum. Porque se isso daqui, se eles têm os bens roubados, se eles têm familiares presos, se algumas partes eles estavam sendo mortos, eles não tinham justificativa para retroceder, eles não tinham justificativa para parar de perseguir Jesus nessa caminhada e o exemplo de Jesus, que dirá de nós? Se eles não tinham justificativa, muito mais nós não temos para retroceder. Mas o problema é que às vezes nós sucumbimos à nossa fraqueza, nós sucumbimos ao nosso desânimo, porque às vezes nós não estamos vendo com clareza as dificuldades da nossa vida. Nós não estamos sabendo lidar com as dificuldades que a vida nos apresenta. Que Deus, na verdade, na sua providência nos apresenta, né? Quando a gente fala da vida é um modo de dizer, a gente sabe que é Deus na sua providência que nos apresenta todas essas coisas. E Ele vai nos ensinar então, agora Ele vai começar a nos ensinar como que nós devemos reagir às dificuldades. Então Ele mostrou aqui que as dificuldades, elas não são uma novidade. Né? Não precisa achar que uma grande coisa aconteceu contigo quando tu passou por uma tribulação. Ele já vai mostrar aqui que essas tribulações, elas também não podem ser desprezadas no sentido de a gente tratar com indiferença, né? O irmão lá se acidentou, e a gente, isso não é nada, né? Essa tribulação não significa nada. É óbvio que a gente não está falando de indiferença, né? O cara foi assaltado e a gente diz, né? Isso não foi nada, o Vini foi assaltado, não quer dizer nada. O Vini tem que ser forte mesmo, não pode ficar chateado, não pode ficar triste por ter sido assaltado. Não, não é isso que a gente está falando. É óbvio que a gente sente essas coisas. Mas o que o apóstolo está nos ensinando aqui é que a gente deve sentir essas coisas de uma forma adequada. A gente deve sentir essa tristeza, mas essa tristeza ela não pode nos parar. Essa tristeza não pode ser desculpa para a negligência dos nossos deveres. Então, tive um problema, e aí eu, como chefe de uma família, eu tenho o dever de instituir na minha casa o culto a Deus. É meu dever. Deus cobra de mim. E aí, essa semana, né, estou bem, estou legal, muitas tribulações da minha vida. Então eu vou usar isso como desculpa para negligenciar os meus deveres. É disso que o apóstolo está falando aqui.
Então ele fala que ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. E ele diz então no verso 5: E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Então a primeira coisa que ele fala aqui é que nós não podemos nos esquecer da exortação, que argumenta convosco o quê? Que nós somos filhos e que Deus é nosso Pai. E se Deus é nosso Pai, ele vai fazer uma sequência lógica aqui. Se Deus é nosso Pai, é óbvio que Deus se preocupa conosco como um pai se preocupa com um filho. E se Deus se preocupa conosco como um pai se preocupa com um filho, é óbvio que ele vai querer que nós sejamos santificados e que para nós sermos santificados, ele vai nos dar castigos, assim como nós damos castigos aos nossos filhos, para que eles sejam santificados na medida que aquelas coisas estão ao nosso alcance. Então ele vai mostrar, sabe por que vocês se esquecem da exortação? Que vocês não lembram de fato que vocês têm um pai que te ama e te consola em meio às tribulações. Se a gente for pegar, isso é uma das coisas, esse é o cerne da nossa fé. No comentário ao Credo dos Apóstolos, o grande reformador João Calvino, ele vai dizer que a segurança da nossa fé, ela reside quando nós conseguimos entender que Deus é nosso Pai e é benevolente para conosco. Toda a nossa certeza, toda a nossa confiança está repousada no fato de que Deus nos ama. E de que Deus se apresenta a nós como um Pai. E Ele nos consola em meio às tribulações. Podem abrir em Romanos. Romanos capítulo 15, verso 4. Ele diz assim, porque tudo é o mesmo que ele está abordando aqui, só que com outras palavras. Porque tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, pela consolação, pela paciência que há nas Escrituras, nós tenhamos esperança. E aí uma coisa que eu gostaria de destacar, que é muito importante, é o seguinte, as Escrituras, como que elas nos dão esse consolo? Como que elas conseguem nos animar? As Escrituras, elas não são apenas um livro como qualquer outro livro. Sei que a gente olhando por fora parece só uma página cheia de livros, cheia de palavras, cheia de frases. Mas as Escrituras Sagradas, elas são a voz do Espírito de Deus que fala conosco. E esse Espírito que fala conosco, ele nos consola de verdade. E todos nós que já passamos por situações de tribulação, por situações de angústia, nós também somos testemunhas de que Deus de fato nos consolou. Nenhum de nós aqui que busca Deus e que passou pelas dificuldades foi abandonado por Deus. Deus não se mostrou amoroso, Deus não se mostrou paciente. Deus sempre, quando nós o buscamos nos momentos de tribulação, Deus é o nosso Pai que nos ama e Ele nos consola. Então Deus, Ele realmente fala aos nossos corações. E é curioso que esse tipo de coisa que o apóstolo está ensinando aqui, que nós devemos buscar em Deus, né? Já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos, que às vezes a gente esquece de fato que Deus é nosso Pai, que Deus nos ama, realmente nos ama, e que se importa conosco realmente, e que Ele não é nas nossas dificuldades, nas nossas tribulações,
Ele não é indiferente às nossas dificuldades e às nossas tribulações, e o nosso sumo sacerdote é o exemplo disso. E esse tipo de relação também se dá, quem é pai sabe, com os nossos filhos. Os nossos filhos também são assim. Por mais às vezes que eu disciplino Pedro, vou lá e disciplino ele. Então eu causei dor nele, causei angústia durante um tempo. Mas, quando ele passar pelo primeiro momento, aonde ele se sentir com medo, onde ele se sentir angustiado, quem ele vai procurar? Vai procurar eu, ou ele vai procurar a Bruna. Porque nós conseguimos ensinar para ele, quando nós estamos disciplinando ele, e depois, quando ele vence aquelas coisas, nós mostramos para ele o resultado daquela aflição momentânea que ele passou, se manifestando na vida dele como um fruto de justiça. Mas às vezes nós nos esquecemos. Mas a gente não pode nos esquecer, irmãos, que nós não estamos sozinhos em meio ao sofrimento. Mas em tudo Deus utiliza para o nosso bem. O fim principal de todas as coisas que acontecem na nossa vida, nós que somos filhos de Deus, por mais aparentemente terríveis que elas sejam, e às vezes nós não conseguimos entender, porque, por exemplo, tem coisas que eu proíbo Pedro de fazer, eu explico para ele, mas ele não consegue ter um entendimento absoluto do porquê eu estou proibindo ele de fazer determinadas coisas. Então, por exemplo, às vezes ele quer ver um desenho. E eu sei que aquele desenho que ele quer ver não vai fazer bem para ele. Mas como é que eu vou explicar que não vai fazer bem para ele? Eu vou dar uma resposta, ele vai entender, não vai te fazer bem, mas ele não vai entender exaustivamente por que aquelas coisas são proibidas, ou por que aquela aflição veio sobre ele, e assim por diante. Às vezes ele fica bravo, né? Uma criança, às vezes ele faz birra, e aí além da exortação tem que entrar outro tipo de exortação, né? Mas o fim que eu estou buscando na vida dele é que ele seja mais santo, que ele seja melhor, que ele seja mais parecido com Jesus Cristo. Então, como ele nos ensina a lidar aqui com os momentos de dificuldade? Primeiro, ele diz para não desprezar. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor. Não desprezes, não seja duro no teu coração. Não seja insensível. Mas sempre busque a Deus em todos os tipos de tribulações, castigos e angústias que a gente passa. Porque se nós estamos passando por esse tipo de coisa, é porque Deus, na sua soberana inteligência, no seu soberano conhecimento, permitiu. As coisas não acontecem conosco por acaso. E muitas vezes nós não vamos entender exaustivamente por que aquelas coisas estão acontecendo daquela forma. Mas uma coisa que é certa, uma coisa que é garantida, é que no final, depois de algum tempo, ou depois às vezes de muito tempo, ou às vezes na eternidade, nós vamos entender que aquelas coisas, de fato, contribuíram para o bem. E é por isso a confiança que nós temos em Deus como nosso Pai que nos ama. Esse tipo de confiança não é possível ter se nós não enxergarmos Deus de fato como um Pai amoroso que nos ama. Ele está dizendo que a gente não pode desprezar e que a gente também não pode desmaiar. E não desmaies quando por ele fores repreendido, né? Não murmure, não se canse da jornada. Não se omita. Não perca de vista que Deus é o nosso Pai. Às vezes a gente passa por uma tribulação, depois passa por outra tribulação, passa por outra tribulação.
E às vezes a gente vai cansando, a gente vai sucumbindo, e na linguagem que ele vai utilizar aqui, os nossos joelhos vão começando a fraquejar, os nossos braços vão começando a cair, e aí está faltando nós buscarmos forças em Jesus Cristo. Quando esse tipo de coisa está acontecendo na nossa vida, falta nós buscarmos forças em Jesus Cristo para nós voltarmos a manter o ritmo da nossa caminhada. E ele vai mostrar então que no verso 6, que os castigos de Deus sobre nós, eles são prova da nossa adoção. São prova de que nós somos filhos de Deus. Assim como é impossível separar um bom pai da repreensão e castigo dos seus filhos, é impossível separar o castigo e a repreensão de Deus, que é o bom pai por excelência. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Então o castigo ele mostra aqui que é o efeito do amor, né? O castigo é efeito do amor. É muito interessante, o John Owen, quando ele vai falar desse verso, ele vai dizer o seguinte, né? Que os castigos, nós devemos entender os castigos de Deus, não como punitivos, no sentido de que Deus sempre está punindo um pecado em específico, embora isso às vezes possa acontecer na disciplina, na repreensão, mas nós estamos sujeitos a esses castigos de Deus porque nós somos pecadores. Então, enquanto nós somos pecadores, nós somos sujeitos aos castigos de Deus. Por quê? Porque Deus quer nos estimular à santidade. Deus quer nos estimular a buscar as coisas do alto. Deus quer nos estimular a ter um relacionamento mais próximo com Ele, a nós nos fortalecemos nas nossas relações, a buscarmos a Ele com mais intensidade, a abandonar algum vício, a abandonar algum problema. Então, ele vai dizer então que os ímpios, eles recebem punição por amor à justiça, enquanto nós somos diferentes, né? Nós recebemos castigos por amor à pessoa castigada. Então, eu castigo o meu filho não simplesmente por um fato externo que o meu filho fez. Não simplesmente porque ele botou o copo no lugar errado, não simplesmente porque ele fez um ato externo, mas eu castigo o meu filho muitas vezes para educar o íntimo do coração dele, para eu direcionar o meu filho para o rumo correto, e é assim que Deus faz conosco também. E enquanto nós passamos pelo castigo, os ímpios, eles passam pela punição. E enquanto o resultado das aflições que nós passamos é a santificação, o resultado das aflições na vida do ímpio é a sua destruição. Então, como nós sabemos, a prova viva que nós somos filhos de Deus, é porque as tribulações que nós passamos, as angústias que nós passamos, os castigos que nós passamos de Deus, o resultado deles sempre vão ser frutos de justiça que tornam a nossa fé mais forte e firme, e nós somos mais santos do que nós éramos antes de passar por aquela tribulação. Então, por muitas tribulações que eu passei na minha vida, eu posso dizer que hoje, depois de passar por elas, eu sou mais santo do que eu era lá atrás. Enquanto o ímpio não pode dizer isso, porque o ímpio, Deus não está tratando com um amor de pai com filho, Deus está punindo por causa da justiça. E aí no verso 7, ele reforça mais uma vez a ênfase em como lidamos com o castigo e a nossa santificação, né? Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Então nós recebemos essa graça quando nós acolhemos mansamente as tribulações que nós passamos, né? E aí quando nós conseguimos passar por essas tribulações e meditar nas coisas que nós estamos passando, em buscar entender por que aquelas coisas estão acontecendo,
a graça de Deus opera em nós, nos santificando. Então, muitas vezes, quando a gente passa por situações, inicialmente a gente fica confuso, inicialmente a gente não entende, inicialmente a gente se revolta. Enquanto a gente está revoltado pela situação que nós estamos passando, enquanto nós estamos revoltados pelas situações incômodas que nós passamos, nós não conseguimos ver o amor de Deus. Enquanto nós nos revoltamos, e isso também acontece, estou dando esses exemplos, espero que não seja só com meu filho, né? Aí eu vou achar que meu filho tem alguma coisa errada. Isso também acontece com meu filho. Às vezes eu vou disciplinar o Pedro, e a primeira reação que ele tem, isso não acontece tanto com o José. O Pedro acontece. Então eu vou disciplinar ele, e a primeira reação que ele tem algumas vezes é ficar mais irado do que ele estava antes. Ele fica mais irado do que ele estava antes. E enquanto ele está irado, pela disciplina que ele está recebendo, ele não consegue escutar o meu consolo. E ele não consegue meditar, ele não consegue entender, mesmo na limitação dele de 3 anos, que aquelas coisas foram bem para ele. Mas depois a gente fala, conversa, passa um tempo, ele para, e às vezes ele volta e diz, agora eu estou me sentindo melhor. Então, quando nós nos acalmamos, quando nós paramos de nos debater, nós conseguimos ver a misericórdia de Deus e a consolação de Deus, nosso Pai, ao nosso redor o tempo inteiro. O tempo inteiro a consolação de Deus é acessível a nós. Em meio a qualquer tipo de adversidade, no meio de qualquer tipo de adversidade, a consolação de Deus está ao nosso alcance. Mas o problema é que às vezes a gente é teimoso demais para buscar essa consolação e buscar ouvir a voz do nosso Pai. E aí no verso 8 ele diz, mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. E aí a gente pode constatar que mesmo no meio da igreja de Deus, há sempre, e vai sempre infelizmente até o fim do mundo, haver o joio. Então há homens e mulheres que eles não são freados, eles correm para a sua própria destruição. Mesmo sofrendo castigos, eles correm para a sua própria destruição, ou eles nunca querem acolher as palavras de Deus para serem instruídos. E esses então o apóstolo está dizendo que eles não têm Deus por Pai. Esses não têm Deus por Pai, porque essa não é a forma adequada dos filhos de Deus reagirem ao sofrimento, ao castigo divino. Se frustram, como eu falei no início, porque eles acham que ser filho de Deus é não carregar cruz alguma. Tem muitas pessoas que se frustram hoje porque eles acham que ser cristão significa a isenção de todo e qualquer problema. E o que o apóstolo está nos mostrando aqui é que não é assim. Ser cristão é seguir o exemplo de Jesus. E se o exemplo de Jesus é que ele foi vilipendiado, é que ele sofreu castigos, é que ele sofreu dores, então como que a gente pode esperar seguir o exemplo de Jesus e não passar por coisas semelhantes? E no verso 9 e 10 ele diz, além do que tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Então ele pergunta aqui, nossos pais terrenos, aqui meu pai, minha mãe, pai de vocês, se eles foram pais minimamente
coerentes, em algum momento eles disciplinaram vocês, eles castigaram vocês, eles trouxeram aqui, na linguagem, algum tipo de dor e algum tipo de desconforto. Eu, infelizmente, às vezes eu tenho que fazer isso com meus filhos, causar dor e desconforto neles. Mas a pergunta que ele faz aqui é do menor para o maior. Ele diz assim: se os pais terrenos de vocês fizeram isso com vocês, e os pais terrenos ainda eram falhos, porque hoje, se eu refletir no ensino que meu pai e minha mãe me passaram há muitos anos atrás, eu consigo achar um monte de erros, um monte de julgamentos errados, um monte de ações equivocadas que meus pais fizeram, porque eles não são perfeitos. Mas mesmo assim, nós os reverenciamos, nós tratamos os nossos pais com honra, porque nós sabemos que aquilo que eles fizeram por nós visava o nosso bem, o nosso crescimento, a nossa edificação. E aí ele pergunta assim: se vocês fazem isso com os pais de vocês, por que vocês estão fazendo isso diferente com Deus? Por que quando Deus está castigando vocês para que vocês sejam mais santos do que vocês eram agora, para que vocês deixem de ser rebeldes, para que vocês abandonem determinada prática, para que vocês se cheguem mais perto dele, por que quando Deus faz isso, aí vocês acham muito estranho? Então, como ousamos reclamar de Deus que não erra jamais e tudo coopera para a nossa santificação? Aí a gente tem que entender na soberania de Deus que todas as coisas que nos afligiram, todas, nenhuma escapou ao controle de Deus. Nenhuma escapou ao controle de Deus. E de algum modo que às vezes nós não entendemos, todas, de alguma forma, contribuíram para o nosso bem, para a nossa santificação. Em especial, se nós reagimos como o apóstolo está nos ensinando a reagir aqui. Reagindo com reverência, reagindo com honra a Deus, buscando ouvir as palavras de Deus. Aí nós encontramos um fruto, que é o que ele diz no verso 11. E na verdade toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza. Mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Então, quando o castigo cai sobre nós, aqui o apóstolo não está dizendo que nós devemos fazer de conta que essas coisas ruins que nos acometem, as coisas que nos causam dor, que nos causam tristeza, que às vezes nos causam desconforto, ele não está dizendo que nós devemos agir em reação a essas coisas, como se elas não nos deixassem de fato tristes, como se elas não fossem tristes de fato, e como se elas não fossem incômodas de fato. Assim como quando nós fomos disciplinados por nosso pai, né? Não sei vocês, quando meu pai me dava uma cintada, eu apanhava de cinta muitas vezes, eu não apanhava de cinta dando gargalhada, né? Naquele momento que meu pai estava me disciplinando, era um momento conturbado da minha vida, né? Um momento que a gente buscava forças, né? Então ele está falando aqui que esses momentos na nossa vida, é óbvio que eles são momentos de tristeza, é óbvio que eles nos causam dor, assim como a vara dos nossos pais nos causaram. E na verdade, não sentir tristeza é obstinação. Não sentir tristeza é obstinação, porque esse tipo de tristeza, Deus quer que aconteça. Deus quer que nós, muitas vezes, por determinado tempo, fiquemos tristes. É estranho de ouvir isso, né? Abram em 2 Coríntios. Segunda Coríntios, capítulo 7, verso 9 e 10, ele diz: agora folgo não porque fostes contristados, mas porque fostes
contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padecestes dano em coisa alguma. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Então existe a tristeza segundo Deus e existe a tristeza segundo o mundo. E o que o apóstolo está mostrando aqui é que esse tipo de tristeza, ele deve acontecer quando nós estamos sendo castigados por Deus. Nós devemos ficar tristes, sim, porque são situações ruins e desconfortáveis. Mas a questão é como nós lidamos com esse desconforto. Nós lidamos com esse desconforto em arrependimento, nos aproximando de Deus, sabendo que Ele é nosso Pai e que Ele nos ama. É assim que nós lidamos com a tristeza, nos aproximando mais de Deus. E muitas vezes, quando eu disciplino meus filhos, a reação que eles têm imediatamente é querer me abraçar e ficar perto de mim. Eu não preciso ensinar isso para eles. Muitas vezes eles agem adequadamente depois que eles são repreendidos. Que eu mostro, isso que tu está fazendo é pecado por causa disso e disso e disso, e agora tu vai ser disciplinado. E aí ele é disciplinado e logo depois ele busca conforto em quem? Em mim mesmo. Em mim mesmo. Eu mesmo conforto ele no desconforto e na dor que eu causei para o bem dele. Então a fé opera o remédio dessa dor. Ele está mostrando aqui a carreira da fé. E essa fé então ela opera o remédio dessa dor. E com o tempo, cada vez mais exercitando essa fé, nós conseguimos ver os efeitos positivos desses castigos que Deus nos traz. Nós conseguimos ver a nossa santificação acontecendo. E é por isso então que ele conclui dizendo esse trecho, Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Então ele está mostrando aqui no final, ele volta, por exemplo, da corrida que ele deu lá no início do capítulo. Ele fala então que tem pessoas que estão correndo bem, mas tem pessoas que estão... Eu comecei às vezes a fazer academia, o cara faz um exercício, parece que vai falecer na hora. E tem pessoas que estão nessa corrida na fé assim. Já estão sem ânimo, sem força, o joelho já está vacilando, os braços já estão caídos, não estão aguentando mais. E o que ele está mostrando aqui nesse texto é: se animem novamente. Não importa a situação que vocês estão passando de desconforto, de luta, reanimem a esperança, a fé de vocês, porque vocês estão passando isso com o conhecimento de Deus e por vontade de Deus, e Ele vai operar o bem. E aí nós reagimos a isso com fé. Nós nos animamos novamente e buscamos a esse Deus e somos consolados. Então nós não estamos sozinhos nessa corrida. Nós não estamos sozinhos. E quando nós nos encontramos nesse momento de desânimo, de angústia, então nós temos que voltar a olhar para quem? Para quem ele falou lá no verso 2. Jesus, autor e consumador da fé. Então, quando nós estamos passando por essas tribulações, que nós estamos vendo que nós estamos começando a fraquejar, que nós estamos começando a desanimar, então aí que nós devemos voltar e olhar para Jesus. E buscar Jesus, e buscar ouvir a sua voz, a ouvir o que Ele tem para nos dizer. E como eu falei, não é só um livro, Ele fala efetivamente aos nossos corações. Todo mundo aqui que já buscou Deus com sinceridade de coração, sabe que através da sua palavra, Ele fala diretamente aos nossos corações. Ele fala de verdade. Não é só quando a gente lê qualquer livro aí de porta fora. Porque o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. Há uma comunicação direta de Deus conosco através da sua palavra. Então que nós estejamos nos reanimando
aqueles que estão passando por tribulações, dificuldades, lembrando que todos nós passamos e que no momento que nós estejamos fraquejando, nos voltemos a Jesus e busquemos a sua graça. Vamos orar. Senhor nosso Deus, te damos graça, te damos, Senhor, o nosso louvor e agradecemos porque muitas vezes o Senhor nos corrige, nos disciplina, o Senhor nos castiga. Obrigado, Senhor, pelos teus castigos que nos fazem ser cada vez mais santos. Pedimos perdão, Senhor, quando nós reagimos mal aos teus castigos, às tuas instruções, quando nós murmuramos, quando nós reagimos com omissão, quando nós reagimos não querendo mais buscar a Ti, a Tua palavra, quando nós não queremos mais congregar. Perdoa quando nós reagimos dessa forma. Que nós estejamos reagindo em santidade e justiça para colher o fruto pacífico, Senhor, dos Teus castigos que produzem em nós a santidade. Pedimos isso no nome do Teu Filho Jesus. Amém.